Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, querido amigo e amiga, chegamos hoje ao segundo dia da nossa novena dedicada a São João Bosco. Ontem nós meditávamos a partir do exemplo da vida do testemunho de Dom Bosco. Hoje nós vamos aprender com Jesus Educador. Se você tem a sua Bíblia, o padre disse ontem, prepara a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, e hoje nós vamos começar a meditar e aprender com Jesus Educador. Mas antes da meditação, façamos agora a oração da novena. Oração a São João Bosco. Necessitando de especial auxílio, com grande confiança recorro a vós, ó São João Bosco. Preciso não só de graças espirituais, mas também de graças temporais e, principalmente, agora em silêncio, apresente a Deus a sua intenção. Vós, que tivestes tanta devoção a Jesus sacramentado e a Maria Auxiliadora, e que tanto vos compadecestes das desventuras humanas, alcançai-me de Jesus e de sua Mãe Celeste a graça que vos peço, e mais, resignação inteira à vontade de Deus. São João Bosco, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo dia da nossa novena, segundo dia da novena dedicada a São João Bosco. Antes que muitos ficam curiosos para saber qual a Bíblia do padre, daqui a pouco alguém já vai perguntar assim, qual a Bíblia que o padre usa? Padre, qual Bíblia o padre indica? Gosto muito da Bíblia de Jerusalém, gosto muito e uso também uma Bíblia chamada a Bíblia do Peregrino. Veja, o padre não está ganhando nem um centavo para falar isso. Se alguém conhece alguém dessas editoras aí, eu estou usando a editora Paulus, quiser dar um brinde, um presente para o padre, pode fazer isso, mas não tem propaganda, que eu gosto mesmo. E aí tem várias edições, essas são as Bíblias que eu costumo usar. Como eu moro fora do Brasil, eu vim para cá, eu pensei que eu ia utilizar outra língua, então eu tenho Bíblia também em inglês e em chinês, que é a língua que o padre trabalha aqui. Mas nós vamos usar então, cada dia nós vamos meditar sobre uma pequena passagem, 1 ou 2 versículos do Evangelho. Então nós estamos no Evangelho de São Lucas, e aqui nós vamos aprender com Jesus como educar. São Lucas capítulo 1. A multidão se comprimia ao redor dele, de Jesus, para escutar a palavra de Deus, enquanto ele estava à beira do lago de Genezaré. Viu 2 barcas junto à margem, pois os pescadores haviam descido e estavam lavando as redes. Subindo a uma das barcas, a de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Então nós temos aqui uma passagem, são os primeiros versículos, parece que é um texto assim normal, um relato histórico, mas veja a sabedoria de Jesus. Uma grande multidão comprimia Jesus. Uma grande multidão estava próximo de Jesus. Uma grande multidão estava apertando Jesus porque eles queriam ouvir a palavra de Deus, queriam ser evangelizados.
E aí Jesus precisa evangelizar. Mas quando uma multidão está te apertando, quando uma multidão está te sufocando, não tem como você falar, não tem como você evangelizar. De repente Jesus, atento, ele olhou para o lado, olhou um pouco para a lateral e ele percebeu que alguns pescadores estavam lavando as redes. Não estavam lavando peixes, estavam lavando as redes e não tinham pescado nada. Aqui Jesus ele passou a ter um dilema. Aqui Jesus ele passou a ter um problema que precisava ser resolvido. Haviam dois grupos. E os dois precisavam ser evangelizados. Jesus tinha um grupo que era o grupo da multidão que tinha passado tempo com ele, multidão que tinha vindo de longe, multidão que estava sedenta da palavra de Deus. E Jesus tinha um outro grupo, um pouco menor, dos pescadores que não tinham nada para levar para casa, que não tinham conseguido pescar, que não tinham conseguido realizar o trabalho. Seguramente pessoas tristes. Pessoas que precisavam do sustento material. E outro grupo de pessoas que estavam com sede da palavra. Se você fosse Jesus, qual dos dois grupos você escolheria? Você evangelizaria, você conversaria, você ficaria com qual dos dois grupos? Com aquele que não tem a condição financeira necessária para manter a sua família, que não pescou, uma certa depressão, ou você ficaria com aquele grupo que está sedento da palavra e veio de longe para ouvir a palavra? Com qual grupo você ficaria? Jesus ficou com os dois. O que Jesus fez? Jesus pensou assim: a multidão está sedenta da palavra de Deus, a multidão vai me procurar. Mas os pescadores não vão me procurar. O que Jesus fez? Jesus saiu do meio da multidão e se aproximou dos pescadores. Sem dizer nenhuma palavra, Jesus já tinha feito aquilo que eram dois grupos, apenas um grupo. Se a multidão de fato quisesse ouvir a sua palavra, a multidão iria atrás de Jesus. Então Jesus, se aproximando dos pescadores, de Pedro e dos outros pescadores, a multidão também veio junto, e aí Jesus, aquilo que era dois grupos, Jesus fez um só. Que fantástico, sem dizer nenhuma palavra. Mas não era possível ainda evangelizar. Pedro não tinha nada para oferecer, ele tinha apenas um barco. Jesus não conseguiria pregar e falar com aquela multidão apertando Jesus. Pedro precisava de ajuda, de autoestima, precisava ser cuidado e ser apoiado. O que Pedro tinha? Dinheiro? Não. Ele tinha peixes? Não. Pedro tinha um barco. O que Jesus pediu para Pedro? Um barco. Pedro viu Jesus subindo no barco que era dele, e do barco Jesus evangelizava e Jesus pregava. Fantástico. Pode meditar aí o dia todo. Pode meditar o mês todo sobre isso que o padre falou. Se for preciso, depois ouça de novo, volte, medite, pegue o texto, mastigue o texto, risque, grife, faça um exercício de imaginação. Então foi isso que aconteceu. Um grupo queria ouvir a palavra, outro grupo estava desanimado. Vai ficar com qual grupo? Ele ficou com os dois. E quando ele estava com os dois, não tinha resolvido o problema de Pedro. E aqui entra algo fantástico. Quando alguém está triste, alguém está depressivo, quando alguém não está bem, como ajudar essa pessoa? Você vai pedir para ela alguma coisa que ela pode fazer para você melhorar, elevar a autoestima dessa pessoa. Essa pessoa, ela precisa perceber que ela é útil. Muitas vezes a nossa tristeza é uma crise de medo. O que significa a crise de medo? O medo é uma consequência de você se sentir desamparado, se sentir desprotegido. Então você precisa mostrar para aquela pessoa, ou dar ou oferecer alguém que é mais forte do que ela. E ela se sente segura. Com aquela atitude de Pedro, com aquela atitude que Pedro percebeu Jesus tendo, com a atitude de Jesus, Pedro, ele percebeu: aqui está acontecendo algo diferente. Querido irmão, querida irmã, veja como Jesus é sábio. O Evangelho é uma obra-prima. Mas o Evangelho não termina aqui. Hoje é só o começo do Evangelho. Amanhã o padre continua a meditação. Ouça esta música belíssima. Leia de novo. Se for preciso, ouça novamente. E vamos aprendendo com Jesus como educar. Características de Jesus educador. Jesus era uma pessoa que criava unidade e não separação. Jesus pedia aquilo que a pessoa podia dar e não criticava, não diminuía a pessoa por aquilo que ela não tinha. Características de um grande educador. Que Jesus te abençoe, que Jesus lhe ajude você a educar e a ser educado por
ele receba a bênção que vem do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz, que eles achem os seus caminhos, Amém e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais, que eles trilhem os seus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Minha prece ao Senhor é também